Fala jovem, quem fala com vocês novamente é Rodrigo Bispo e hoje eu estou aqui para falar como vender mais conhecendo o seu público, ou seja, sua persona, seu público-alvo. E esse é exatamente aí o papo de hoje que eu vou bater com vocês aqui. E durante muitos anos estive do lado aí do processo da venda, do processo aonde a gente pega o cheque, aonde assina a proposta, apresenta o empreendimento. Só que hoje eu estou do outro lado, né? Como sócio-diretor de uma agência, nosso dever é levar o lead qualificado para você, corretor de imóvel, para você, imobiliária. Porém, eu quero começar a entregar mais valor para vocês. Eu quero, do outro lado, sempre eu tive esse problema de, cara, cadê o segredo? Cadê aonde a ferramenta ideal para atrair esse público, para eu conseguir ter mais grana aí, entendeu? Para poder fazer mais campanhas e tudo mais. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês aqui, é muito valor. A gente quer entregar um conteúdo aí de relevância. E durante muitos anos, sempre todo mundo perguntou, cara, como você faz as melhores campanhas, como você realmente atinge esse público para você fazer a venda, né, no offline. Ou seja, é o omnichannel, é trazer a experiência do digital para o âmbito físico. Né? Então, existe hoje as estratégias de Facebook, de Instagram e de Google Ads, né? Só que hoje eu quero falar para vocês de uma ferramenta fantástica que é o gerenciador, né, do Facebook. É o gerenciador onde você faz as suas campanhas digitais. Então esse papo aqui vai para você que já faz as suas campanhas, para você, se você não faz a campanha ainda, não conhece o gerenciador, cara, fala comigo, me manda aí um direct, me manda aqui um WhatsApp, tem meu telefone ou não, pergunta aí que eu deixo para você, para a gente falar um pouco mais sobre como criar seu gerenciador, tá? Então hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um cliente muito bacana da Pagu. Nós vendemos praticamente 100% do produto dele. É um condomínio de chácaras, né, perto de Guapó, aqui na região de Goiás, né, perto da região aqui de Goiânia, e foi muito legal. É uma experiência que a gente teve lá que mudou, né, a vida do cliente. A gente praticamente vendeu 144 chácaras, né, em um período aí de 7, 8 meses. Então foi muito legal. Ah, Bispo, mas cara, como que vocês conseguiram fazer esse trabalho aí tão magnífico? Exatamente através das redes sociais, mas também do offline. Não tem nenhum trabalho, então, somente aqui, só do digital. Existe os dois, igual eu falei, é a experiência do omnichannel, como você leva o lead, como você gera esse lead e exatamente leva ele aí para conhecer um empreendimento. Então, assim, pessoal, esse é o nosso gerenciador, é o gerenciador do empreendimento que a gente colocou. Então, assim, lógico, né? Fez um investimento durante aí 7 meses pesado, foi todas as campanhas que nós otimizamos. Então, assim, até achar a persona ali ideal, a gente entender um pouco mais sobre esse detalhe. Então, vocês podem perceber que é realmente o real. Nós gastamos aí um valor bem bacana por mês, né? A construtora trouxe isso aí e o corretor lá na ponta está fazendo o trabalho dele. Mas para você que está fazendo a sua campanha, ô Bispo, eu quero fazer minha campanha aqui do condomínio fechado, eu quero fazer minha campanha aqui, por exemplo, de chácara, eu quero fazer minha campanha exatamente aí, por exemplo, de incorporação, de prédios, né? De revenda. Então, praticamente aí é o mesmo gerenciador, não muda, pessoal. Porém, assim, cara, vamos falar um pouquinho aí sobre persona. Vamos pegar aqui um exemplo, exatamente aqui, como eu estava avaliando aqui, né, uma campanha. Essa campanha aqui, por exemplo, né, nós tivemos 132 cadastros, tivemos um alcance bem bacana ali de 43 mil pessoas, várias impressões, né, que são a mesma pessoa pode assistir várias vezes, né, então você tem mais impressões aí. E aí o lead chegou a 4,24, meu querido, 4,24, isso que foi bem legal, né? E nessa campanha nós otimizamos, por exemplo, R$ 559,87. Então, quando a gente abre aqui a campanha, você vai entender que, né, nós temos aqui o grupo de anúncio dela. Dentro do grupo de anúncio, nós temos aí a data de início, né? E aonde começa a ficar a brincadeira gostosa. É onde você vai colocar, putz, quanto tempo que eu vou gerenciar essa campanha e tudo mais, né? Então, são várias campanhas aí que a gente desempenhou durante o período. E aqui, se você avaliar, você vai entender, né? Ah, eu quero fazer... Aqui no caso, a gente tinha 2 públicos. No caso, a gente quer também atingir, né, tanto o cliente final
E nós temos também aí o interesse de engajar com o mercado imobiliário, né? Trazer aí essas pessoas também, no caso você, corretor, a conhecer o produto. No seu caso, corretor, você vai focar apenas no produto final, né? No seu cliente final. Então aqui, ó, quando a gente fala que nós temos como fazer interesse, nós temos também aí o comportamento desse cliente, empregadores e cargos, né? Então, assim, beleza, ô Bispo, me explica um pouco a diferença exatamente dessa questão. Quando você joga na internet, exatamente, qual foi o raio? Primeiro, né? Qual foi o raio de atuação? Foi Goiânia mais 50 quilômetros. Aí você vai avaliar qual o raio de atuação que você quer atingir, qual alcance que você quer colocar para o seu produto. Então, primeiro ponto, você tem que conhecer bem demais o seu produto. Segundo, você vai começar a traçar ali exatamente qual a melhor localização para atingir aquele raio. Então, como eu estou falando de chácara, eu posso ter um alcance maior. Mas eu estou falando do apartamento, por exemplo, no setor Bueno. Então, já não faz sentido você trabalhar um alcance tão grande assim. Você pode reduzir, você pode colocar os bairros de interesse. Mas nesse caso eu estou falando de chácara. Então essa chácara fica no Guapó, nós colocamos ali um alcance de 50 km. A idade, beleza, você pode traçar exatamente qual a persona. Então esse aqui foi o início da nossa jornada, né? Quando a gente assumiu as campanhas dessa empresa, estávamos dessa forma. Então aqui a gente estava falando de uma idade de 23 anos, que é uma pessoa muito nova, entendeu? Então isso aqui foi campanha, por exemplo, antes de nós entrarmos, que exatamente foi aqui em 2018 que foi criado. Então a gente começou a entender que a persona não estava muito legal, né? Mas aí, o que a gente pode avaliar depois disso, né? Só para a gente fazer esse paralelo. Então a gente entende que qual comportamento exatamente que esse cliente está procurando na rede social? Ele está ali degustando, ele está ali procurando, não só procurando imóvel, ele não está ali, ele não está no Facebook, no Instagram procurando imóvel, ele está ali para poder interagir com seus amigos, ter entretenimento. Então, assim, primeiro, o comportamento. O que é o comportamento do seu cliente? Ele está, por exemplo, ele está interessado em pequenas empresas, em grandes empresas, em receber esse tipo de conteúdo? Segundo, né? Ele pode também, por exemplo, dentro desse raio aí, nós temos cargos, nós temos funções, ou seja, cardiologista, né? Pessoas da área financeira, comerciante, entendeu? Médicos. Então aqui existe todo esse traçado aí que você pode linkar exatamente com a sua persona, ok? Mas vamos pegar outra campanha aqui para a gente dar uma olhada. Vamos pegar uma campanha que aqui eu coloquei o traçado máximo, ok? Mas eu quero puxar, por exemplo, aí a média, vamos colocar como que é uma campanha que a gente acabou já tem um tempinho, que a gente zerou o estoque. Vamos colocar, por exemplo, aqui o mês passado, que aí ele vai puxar aqui maio, só que agora eu jogo aqui, por exemplo, para o início dessa jornada. A gente fez aí, vamos pegar aqui as campanhas de final de novembro até mais ou menos aqui fevereiro, só para a gente dar uma atualizada aqui. Essas campanhas, né? Então a gente começou a trabalhar esse produto, igual eu falei, a gente conseguiu vender em 7 meses, né? Esse produto foi bem legal, né? Um trabalho aí com a construtora. Então, assim, vamos pegar um exemplo para vocês aí de leads que nós geramos aí com mais eficácia, com menor custo e tudo mais. Então, aqui eu estou falando de outra campanha também nesse mesmo sentido. É uma campanha que tem feed, tem store também. Aí eu vou fazer outro vídeo só para falar os posicionamentos, né? Então, hoje é realmente como vender mais com um público ideal, como vender mais realmente tendo uma persona mais perfeita para o seu empreendimento. Então, aqui, nesse, por exemplo, a gente já deu uma reduzida. E a gente começou a entender quais são realmente o ideal, é o cara que está interessado. Então, os interesses, né? Quais foram os interesses aqui? A gente colocou nesse ponto pessoas que têm o interesse de criação de filhos, de família, de agricultura, de imóveis. Nós colocamos também de investimento, né? Interesses em casa, em chácaras. Nós colocamos aqui de desenvolvimento infantil, porque todo mundo que está nesse processo, né, de compra de uma chácara, ele está interessado em também a questão de filho, de levar o filho para contato com a natureza, de ter aquela infância que ele não teve, por exemplo, quando era criança. Então, é uma oportunidade. Então, a gente tem fazendeiros, fazenda. Então, esse é o tipo de interesse. E aqui você pode também abrir mais o leque. Aqui você pode colocar, por exemplo, quais são os cargos, aí entender quem realmente é os cargos aí
do seu produto. Quem compra aqui são dentistas, quem compra aqui é o médico, quem compra aqui é essa área médica, é o advogado, é o microempresário, é o grande empresário. Então, por isso, corretor de imóveis, você precisa entender perfeitamente realmente quem é o seu público. E aqui você vai montando a sua persona ideal. No caso, a gente queria que nesse processo realmente ter um impacto maior nos interesses, mas você pode fazer tanto o interesse, como cargo, como funções, entendeu também? E aí é como a gente fala, no marketing, você tem que sempre fazer o teste AB, você sempre tem que testar. Testou, eu coloquei aqui, por exemplo, nesse raio nós estamos falando de 920 mil pessoas, que é a estimativa realmente do trabalho, né, de quantidade de pessoas. Então quanto tempo que eu vou deixar essa campanha rodando? No caso, a gente colocou do 15 do 10 aqui a 30 do 11, mas eu posso fazer, por exemplo, a cada 20 dias. É o ideal colocar um mês? Nem sempre, porque a gente vai avaliando e tudo mais, né? No caso aqui, a gente estava degustando e entendendo muito mais, mas você pode fazer a cada 15 dias, você pode fazer, por exemplo, no máximo um mês, que é o ideal, né? O máximo um mês ali, não fica mais disso, ok? Então, é exatamente esse processo que você vai montar. Então, assim, esse é uma dica de ouro para você vender muito mais com a persona qualificada. E aí, qual que é realmente, né, o outro papo que a gente vai ter no próximo aí, dicas que a gente vai ter como vender mais imóveis, que é exatamente como eu posso, então, receber o lead e o que fazer? Como eu vendo mais com atendimento eficaz, né? Então fica a dica para vocês aqui. Se você gostou, cara, deixe o seu comentário, compartilhe com o seu amigo corretor. Se tem dúvida, manda um direct para a gente. Publique aí na sua rede social também, que vai ajudar muito aqui a divulgação do excelente conteúdo que a gente está fazendo para você, corretor de imóveis. Beleza? Um abraço e até mais, jovem!